acrescentar. Às vezes Deus só vai falar assim, vai, e no meio do caminho, no processo, eu vou te revelar. Foi o que aconteceu com Abraão. A Bíblia diz que quando Deus o manda sair, Deus fala, sai-te da tua terra e da tua parentela. Olha o detalhe. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Futuro indicativo. Esse verbo tem que nos ensinar alguma coisa. Deus não fala, vai orar esta noite, eu vou te mostrar o caminho e vou te mostrar o lugar, de maneira alguma. Deus fala, sai e vai. E no meio do caminho eu te mostro. Quer viver o propósito de Deus na sua vida? Quando Deus te der uma ordem, não questiona para onde e não queira saber onde é que Deus vai te levar. Simplesmente obedeça. E entenda que no meio do caminho Deus te dará a revelação de onde é e para onde é que você tem que ir. E a Bíblia diz então que Deus manda, Abraão, levanta, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Outra coisa que eu quero pontuar, quando Deus falar com você, é com você, não é com os outros. Vou repetir de novo para você. Quando Deus falar com você, é com você, não é com os outros. Irmão Alisson, por que você está falando isso aí? Estou falando pelo seguinte motivo. Eu aprendi uma coisa comigo, que aquilo que Deus fala em secreto comigo, não é para que eu revele em público. Se Deus falou em secreto comigo, é porque é só para mim. Se fosse o intuito de Deus falar para todo mundo ficar sabendo, Ele falaria aqui e agora e todo mundo ouviria, ponto final. Então, que Deus fala comigo, não necessariamente eu tenho que dividir com todo mundo. Não necessariamente todo mundo tem que ficar sabendo daquilo que Deus falou comigo. Até porque tem pessoas que não têm estrutura para suportar aquilo que você suporta. Tem pessoas que não têm um tamanho de fé necessário para acreditar naquilo que você consegue acreditar. Sempre no meio desse trajeto, dessa caminhada com Deus, há pessoas que vão te levantar, te dar a mão e falar assim, não vai, se Deus falou, vai que vai dar certo. Em contrapartida, há outro que vai falar para você, você é doido, você tem certeza que é isso mesmo? Você já orou? Foi Deus mesmo que falou com você? Te induz até a duvidar daquilo que Deus falou. Você sabe que Deus falou, mas tem alguém que vem fermentar algumas coisas assim, você está fazendo besteira. Se eu fosse você, eu não faria. Pois não é você, irmão. Se Deus falou com você, o outro está falando, se fosse possibilidade, não existe. Se Deus falou com você, creia. Se Deus falou com você, espere. Se Deus te mandou levantar aí, levanta e vai, porque Deus está no controle. Quer um exemplo bíblico? Eu ouvi um pastor certa feita dizer assim, tudo que você falar tem que ter um respaldo bíblico. Vou te dar um respaldo bíblico para isso que eu estou falando. No capítulo 2 de Neemias, capítulo 12, capítulo 2, versículo 12 de Neemias, Neemias capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz assim, que Deus já havia falado com Neemias da reconstrução dos muros de Jerusalém que havia sido destruído pelo Império Babilônico. E então Deus vai levantar Neemias como reconstrutor daquele muro. E Deus fala com Neemias no secreto. Deus não fala com Neemias quando ele está lá, ele era copeiro do rei. Deus não fala com Neemias quando ele está na sala do palácio real, servindo a taça de vinho para o rei, não. Deus não fala para Neemias quando ele está ali com os seus companheiros, tomando uma refeição à mesa, não. Deus fala com Neemias no secreto, sozinho. Quando ele está sós com Deus, Deus fala com ele. Ele estava orando e Deus fala com ele. E no capítulo 2, versículo 12, Neemias, a Bíblia diz que Neemias, ele separa alguns dos seus companheiros, agora tem dado a ordem, né, ele tem a ordem para ir até Jerusalém para a reconstrução dos muros, e a Bíblia diz, olha o que Neemias fala no versículo 12, capítulo 2, e levantei de manhã bem cedo, eu e alguns que estavam comigo, e não declarei a ninguém
o que meu Deus me pôs no meu coração. Esse texto tem que nos ensinar alguma coisa. Entenda que Neemias está com seus companheiros. Qual era o propósito de Neemias? Reconstruir os muros de Jerusalém. Para isso ele não foi sozinho. Ele selecionou alguns dos seus melhores companheiros, homens de confiança, corajosos e homens valentes, homens que tinham a mesma fé que ele. Porém, Deus não falou com esses homens, Deus falou com ele. Mesmo esses homens sendo homens de confiança, Neemias falou: eu não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no meu coração. Ninguém. Pode ser quem for que estiver do teu lado. Se Deus falou com você, é com você. Irmão Alisson, mas eu não aguento, sou ansioso. Isso vai acabar atrapalhando você de viver o propósito de Deus. Não atrapalha Deus de cumprir o seu propósito, mas te atrapalha de viver o propósito que Deus tem para você. É diferente. Parece ser igual, mas não é. É diferente. E Neemias então não declara a ninguém o que Deus já havia falado com ele. Sabe quando é que o povo ficou sabendo a obra que Neemias estava indo para realizar em Jerusalém? Quando ele chegou lá. Tem pessoas que só tem que ficar sabendo de coisa na tua vida quando acontecer. Nunca antes. Talvez se Neemias tivesse falado, estou parafraseando, a Bíblia não diz, estou falando com possibilidade. Talvez se Neemias tivesse falado antes, nós estamos indo para Jerusalém, nós vamos reconstruir os muros, né? Vamos levantar os muros, tem os portões foram queimados, nós vamos reconstruir os portões. Talvez algum engraçadinho ali no meio daquele grupo ia falar assim: mas como que a gente vai fazer isso? Nós somos servos presos dentro da Babilônia. Como é que nós vamos reconstruir? Não temos recursos, não temos isso, não temos aquilo, não temos como cavalgar até lá, mas vai ser difícil, e lá tem inimigo, e já destruíram uma vez, vai que a gente está lá e nos pega de novo, e nos aprisiona, e nos açoita. Sempre tem no meio de um grupo pessoas assim. É por esse motivo que Neemias não declarou a ninguém o propósito que Deus havia colocado em seu coração. Quer viver o propósito de Deus para a sua vida sem nenhuma interferência? Quando Deus falar com você, fecha a tua boca e espera o tempo de Deus acontecer na sua vida e ponto final. Alisson, eu tenho necessidade de falar com as pessoas. Existe a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Fala com eles. Não preciso falar com mais ninguém. Voltando aqui para esta palavra. Então Abraão agora está disposto a viver o propósito de Deus. E ele se levanta e sai da sua terra, porém não sai da sua parentela. E como a revelação do propósito de Deus ela é gradativa, ela vai acontecendo. Como é que a revelação do propósito de Deus ela acontece na minha vida, irmão Alisson? Segundo aquilo que a Bíblia me ensina, ela acontece de acordo com a minha obediência. Quando eu obedeço, Deus revela o caminho. Quando eu desobedeço, o céu se fecha e Deus não tem obrigação nenhuma de falar com você. Quando eu volto a obedecer, Deus te dá mais uma direção. Quando eu paro de obedecer, Deus também se cala e não fala mais. Quando eu volto à obediência, Deus fala: é por aqui que você tem que continuar. Quando eu desobedeço, Deus também se retrai e fala: não vou te falar o caminho, porque desse jeito você não pode seguir, você não vai ter estrutura para suportar. Quando eu volto a obedecer, então Deus me dirige de novo. E sempre foi assim, e sempre será assim. E isso aconteceu com Abraão. Como isso aconteceu com Abraão? Deus falou: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, me obedece, no meio do caminho eu te mostro. Vai. E a Bíblia diz que ele sai da terra, porém leva a parte da parentela. Deus não revelou o lugar. Quer que eu te prove? Deus fez ele passar pelo lugar. Ele passou pelo lugar. Deus falou: essa terra eu vou dar. Porém, ele não se estabeleceu ali a princípio. Porque saiu da terra, mas a parentela estava junto. Quando Deus fala que é para você ir, é para você ir, não é para levar ninguém. Você e Deus, tem um hino de uma cantora aí, que você e Deus é maioria. Está de bom tamanho. A não ser que Deus te mande levar. Mas se Deus não mandar levar, fique você e Deus e está suficiente. Então Abraão sai. E a Bíblia diz que ele partiu para a terra de Canaã. Era a terra que Deus
sempre prometeu a ele dar para a sua semente, a sua descendência, a terra de Canaã. E a Bíblia diz então que ele vai para a terra de Canaã. Ele passa pela terra de Canaã. Quando ele passa pela terra de Canaã, Deus fala: esta terra eu darei à tua descendência. Te abençoarei, engrandecerei teu nome. Essa terra será da tua semente. Porém, ele não se estabelece ali. A Bíblia diz que ele só passa por Canaã. E ele vai adiante nas cidades circunvizinhas. E habita nas cidades circunvizinhas. E a parentela que Deus havia mandado ele deixar permanece do seu lado. Quando você decide viver o propósito de Deus, levando coisas que Deus disse para você deixar atrás, só vai te trazer dor de cabeça. Vou repetir de novo para ser bem didático. Não repare meu jeito de pregar, não. E não compare com ninguém também. Estou aqui para pregar a palavra, em nome de Jesus, e te ensinar aquilo que Deus me ensinou. Quando você está disposto a viver o propósito de Deus, mas decide levar coisas e até mesmo pessoas que Deus mandou você deixar para trás, só vai te trazer dor de cabeça. Só dor de cabeça. A Bíblia diz que houve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque o gado de Abraão, a riqueza de Abraão era muito grande. Consequentemente, seu sobrinho que foi criado por ele, também era muito grande, era um homem muito próximo. Ele também tinha ovelhas, ele também tinha esposa, ele também tinha servos à sua disposição, ele também tinha fazenda, riquezas, bens. E a terra para onde eles foram e aonde eles habitaram, era muito pequeno o espaço de pastagem para pastar as ovelhas de Ló, sobrinho de Abraão, e as ovelhas de Abraão. O lugar não comportava, o espaço era pequeno demais. Então, os pastores de Abraão saem para pastar as ovelhas, consequentemente, os pastores de Ló também saem para pastar as ovelhas. E aí eles percebem que as ovelhas e os pastores de Abraão, os pastores de Ló percebem que os de Abraão estão se aproximando e já não tem mais para onde ele ir. E aí eles começam a reclamar: esse lugar aqui é nosso. E aí os pastores de Abraão: não, nós estávamos aqui primeiro. Não, mas esse lugar você não pode, é daqui para lá. O lugar não comportável, eles começam a brigar. Até que Abraão tem a notícia de que os pastores de ambos estão brigando. E ele então vai tirar satisfação com Ló e lhe fazer uma proposta. Ele diz para Ló assim: ó, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. É tio e sobrinho, ele usa o termo irmão. Nós somos irmãos. E não convém que haja contenda entre mim e ti. Ou seja, a contenda dos nossos pastores, se a gente não cuidar agora, vai chegar em nós. Porque eles vão reclamar para nós. E para que não haja contenda entre mim e ti, faz o seguinte: escolhe um lugar. Se você escolher o Oriente, eu vou para o Ocidente. Se você escolher o Ocidente, eu vou para o Oriente. E Abraão então coloca à disposição de Ló escolher o lugar que ele deveria ir. Entenda, Ló, a Bíblia diz que olha para o Oriente e vê as campinas verdejantes do Jordão, que era como o jardim do Senhor. Imagina que coisa linda. Água, pastar, está escrito, era como o jardim do Senhor. E ele vê tudo aquilo. E a Bíblia diz que ele decide ir para lá então. E ele vai para o lado das campinas verdejantes. O que sobrou para Abraão? Deserto. E ele foi para o deserto. Eu quero dizer algo aqui de Deus para a nossa vida. Deserto nem sempre é Deus que nos coloca. Às vezes nós vamos para o deserto por causa das escolhas que nós fazemos. Nem sempre os desertos que nos sobrevêm, que nos acometem, é porque Deus está nos provando. Porque tem gente que é assim, acho que Deus está me provando para ver se... Mal sabe que é por causa de uma escolha errada que decidiu fazer. Abraão, por mais que foi um homem de Deus, amigo de Deus, era amigo de Deus. Abraão, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus, um homem dirigido por Deus, mas também teve as suas falhas, também agiu de forma precoce, também errou.
também falhou. Se não tivesse acontecido, poderia ele ser o Cristo, né? Mas ele falhou também. Ele errou também. Ele também mentiu. Fez o que não era para fazer. Lançou mão daquilo que não era para lançar. Tomou aquilo que não era para tomar. A saber, a sua parentela que Deus mandou ele deixar para trás. Porém, ele decide carregar consigo. E por causa da sua escolha, agora o que lhe sobra é aprender a viver no deserto. Deus tinha tirado ele, não para viver no deserto. Deus tinha tirado ele e falou, ó, vai para a terra que eu te mostrarei. Mas só que tem um detalhe. O deserto na vida de Abraão, Deus está falando isso aqui tudo comigo agora, tinha preparado essas coisas. Deus quer falar conosco aqui nessa noite. O deserto na vida de Abraão não foi a terra que Deus lhe tinha prometido. O deserto na vida de Abraão só aconteceu porque ele ficou sem escolha. Porque ele falou, ó, escolhe, se você for para lá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para lá. Ló olhou e viu a campina verdejante e ele foi para as campinas. O que lhe sobrou, o ir para o deserto de Abraão, não foi nenhuma escolha. Foi uma sobra da escolha de alguém. O que sobrou da escolha de alguém foi o que ele teve que tomar. Foi o que ele teve que lançar mão. Foi a única solução, a única saída. Já não tinha mais para onde ir. Até porque quando ele decide levar a sua parentela, Deus também não dá seguimento à revelação do propósito. E ele começa a vaguear como um beduíno no deserto. Você vê que Abraão, ele tem idas e voltas. Ele vai para, e todas elas rodeando a terra de Canaã. A terra que Deus queria colocar ele lá dentro. E ele vai para o Egito, e volta para cá, e vai para Siquém, e vai para Ai, e volta para o Egito de novo. E ele fica assim, ó, e Canaã no meio, mas a parentela estava ali. Ele tinha que deixar alguma coisa para trás ainda. Você sabe que tem coisa na nossa vida que a gente precisa deixar para trás. Só que a gente olha assim, mas eu tenho dó de deixar. Mas a sua dó te impede de viver o propósito de Deus. Fala, papai. Eu quero abordar, eu tenho bastante jovens aqui. Deixa eu falar um pouco para vocês também. Glória a Deus. Tem algumas amizades que nós temos que nos impede de viver o propósito de Deus. E aí você fala assim, mas Alisson, nós somos amigos, brincava junto, corria junto, jogava bola junto, e fazia isso aqui, brincava de carrinho, e fazia isso aqui, brincava de boneca para as moças, né? Fazia isso aqui e aquilo junto, e agora sim eu tenho que abrir mão. Quer viver o propósito de Deus? Abandona aquilo que Deus te mandou deixar para trás. Glória a Deus. A vontade de Deus não concilia com a tua. A vontade de Deus é soberana. Se tem uma vontade que tem que prevalecer na minha vida, é a vontade de Deus, não a minha. Não tem como, fala uma frase que um dia Deus falou comigo, isso fica gravado no meu coração. Não tem como viver a vontade de Deus quando as minhas vontades são prioridades. Não tem. Ou é a vontade de Deus ou a sua. Ou você vive o que Deus tem para você, ou vive o que você acha melhor. Porém, tudo tem uma consequência. Provérbios, capítulo número 14, versículo 12. E o mesmo texto em Provérbios 16, 25, fala a mesma coisa, está escrito: há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Então aquilo que hoje parece ser bom aos nossos olhos, vai nos levar à perdição. Mas o caminho de Deus nos conduz à bênção e mais do que isso, a vida eterna. Porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o caminho do homem leva à morte, mas o caminho de Deus o leva à vida. Então o melhor é que a vontade de Deus aconteça, se cumpra na íntegra e na sua totalidade na minha vida. A vontade de Deus e o propósito dele ainda são as melhores opções. Abraão com a sua parentela, enquanto Ló está ali, pegando carona no propósito de Abraão, eu quero que você entenda uma coisa. Deus não é um Deus tirano, mas o propósito de Deus para Abraão não era para ser dividido com Ló. Se fosse com Ló, Deus mandaria levar também. Deus nunca mandou. Abraão levou porque quis. E padeceu algumas coisas por causa da escolha. Tanto é, irmãos, adiantando aqui, eu vou concluir. A descendência de Ló
é inimiga do povo de Deus até hoje. Só para você ter ideia, que o propósito de Deus não era para Ló, e sim para Abraão. A Bíblia diz que a descendência de Ló, os filhos das filhas de Ló, foi tão pervertido, as filhas de Ló foram tão perversas, que a Bíblia diz que elas, foi o primeiro pecado de incesto, o segundo, melhor dizendo. O primeiro é em Gênesis 11. O segundo pecado de incesto na Bíblia. Que seria isso, irmão Márcio? Cujas filhas se deitaram com o próprio pai para a descendência não morrer. Embriagaram o pai, se deitaram com o pai, cometendo esse pecado abominável diante de Deus, e por esse motivo, a sua descendência foi uma descendência inimiga do povo de Deus. Inimiga do povo de Deus. Então o propósito de Deus não era para Ló, sim para Abraão. Sim para Abraão. Porém, concluindo essa mensagem, a última menção do nome de Ló, no livro do Gênesis, está no capítulo 19, versículo 36. Faz a última menção do nome de Ló. Até em relação ao pecado que havia acontecido entre ele e suas filhas. E ali foi a última menção. A partir dali, ó, para você ver como é que Deus é fiel. Eu teria muita coisa para falar, não vai ter tempo. Vou terminar aqui, você vai entender a mensagem. Quando Deus manda Abraão sair da terra e sair da parentela, e Abraão sai da terra, mas leva a parentela, ele ficou assim, ó, rodeando o lugar onde Deus queria estabelecer ele, mas não estabeleceu, porque a parentela estava ali. No capítulo 19, verso 36, quando a última menção do nome de Ló, e ali eles se separam totalmente, Sodoma e Gomorra é destruído depois, e acontece aquilo tudo que nós já conhecemos, eles se separam totalmente eles se separam, não há ligação mais entre Ló e Abraão. Deus decide fazer o concerto com Abraão novamente. Em Gênesis capítulo de número 20, Deus promete um filho. 21, Deus promete de novo filho. No capítulo 22, o filho já nasceu. E no capítulo 22 de Gênesis, Deus toma Abraão à prova. Deus chama Abraão e lhe põe à prova. Abraão, levanta-te, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e vai para a montanha, e lá oferece-o em holocausto para mim. Vai para Moriá. A Bíblia diz, pega o teu filho. Deus dá a cidade, vai para Moriá, mas o local, Deus faz a mesma coisa do que em Gênesis 12. Olha o que acontece, vai para a terra de Moriá, para uma das montanhas que eu te mostrarei. Deus começa tudo de novo o ciclo, porque Deus é especialista em nos corrigir quando nós erramos. Essa é a misericórdia do Senhor. Nós erramos e Ele, por sua bondade, corrige e traça um novo trajeto para a gente seguir e dar tudo certo de novo. Vai para Moriá, para a terra, para uma das montanhas que eu te mostrarei, e oferece o seu filho ali como holocausto para mim. Abraão, como no princípio, não questionou. Abraão, como no princípio, não falou para ninguém. Porém, agora vai só ele e o menino e a sua cavalgadura, os homens que estavam à sua disposição para carregar alguns utensílios. Porém, ele não chama mais ninguém, porque ele aprendeu como a primeira vez. Ele entendeu que sair da terra, mas elevar a parentela, fez com que o propósito de Deus para ele se perdurasse um tempo desnecessário. Mas agora ele decide sair da maneira correta. Não vou falar nada para ninguém, nem os que estão carregando aqui comigo, só vai até o pé do monte. Do monte para cima é só eu e aquele que Deus me mandou levar. Isso tem que nos ensinar alguma coisa. E a Bíblia diz então que ele vai, chega lá no monte, não questiona, obedece. Quando ele obedeceu na sua totalidade, Deus não fez ele ficar rodeando a montanha, enrolando para depois mostrar para ele, não. Quando ele chegou, caminhou 3 dias, a Bíblia diz, e Deus fala, essa montanha pode subir, porque quem está em obediência a Deus tem a resposta na hora certa. Não tem rodeio. Vai e Deus já dá a resposta e ponto final. Então ele sobe a montanha.
E ali ele vai oferecer, quando ele vai imolar o filho, a Bíblia diz, o anjo do Senhor lhe aparece e brada do céu: não faças isso, porque agora eu sei que temes a Deus. Quando é que Deus tem esse testemunho a respeito de nós, de que nós o tememos? Quando nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos gera dor e daquilo que também nos gera prazer. Quando nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que aos nossos olhos é o maior presente que nós temos, a maior dádiva que nós possuímos. Quando nós decidimos abrir mão do nosso maior sonho em detrimento ao seu propósito, à sua vontade. Quando você fala: Deus, eu pego tudo que eu tenho, que foi o Senhor mesmo que me deu, e eu coloco de lado, para que a sua vontade se cumpra na minha vida. É nesse momento que Deus fala: agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que você me teme. E a partir daqui então, a vida de Abraão já não teve mais desertos. A partir daqui então, a vida de Abraão já não teve mais o sofrimento do princípio. A partir daqui, Abraão já não precisou mais mentir por 2 vezes como ele fez no Egito. Abraão já não mais precisou fazer as coisas que ele fez. Abraão já não mais precisou separar-se do seu sobrinho para não haver contenda entre os seus pastores e entre eles mesmos. Abraão já não mais precisou passar por todas as coisas que ele passou no princípio. Foi somente bênção da parte de Deus, porque eu quero que você entenda, quando nós passamos por todo esse processo de obediência, nós decidimos viver o propósito de Deus e obedecemos Deus em tudo, todas as direções, deixando o que é para deixar, mas levando o que é para levar. Eu quero que você entenda uma coisa: nada e nem ninguém impede você de viver aquilo que Deus quer que você viva. Glória a Deus! Deus me tirou junto com esses jovens aí lá do Ibiaci e me trouxe aqui com eles para te dizer uma palavra. Quer viver o propósito de Deus? Aquilo que não te serve, deixa para trás. Deixa. Ah, você está falando do quê? Eu não sei do que você está falando. Deus é poderoso para te responder. Mas alguns aqui são algumas amizades que não te deixam ter a disposição, dar um passo de fé até Jesus e falar: Senhor, a partir de hoje, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Salomão, com toda a sabedoria, escreve no livro de Eclesiastes: há tempo de guardar, capítulo 3, há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tem tempo que você tem que ter coisas para você guardá-las, mas tem tempo que você tem que abrir mão. Tem tempo que é para fora, não é para dentro. Tem tempo que é para fora. Tem tempo que você tem que deixar de lado, para que você possa viver o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus?